Boa noite, doutor Marcelo Camura, Boa por ter noite, doutor aceitado Mário. aqui conversar conosco, né, falar de um tema tão importante como é o manejo da via aérea no contexto aí do pré-hospitalar. Vou apresentar rapidamente aqui o doutor Marcelo para quem não o conhece. Pontualmente às 20 horas, doutor Marcelo Camura, atualmente ele coordena dois serviços de pré-hospitalar rodoviário, que é a CCR Via Oeste e a CCR Rodoanel, e também trabalha conosco no SAMU de Jundiaí como médico da regulação e também na intervenção. É um dos pioneiros nessa área do APH, trouxe muita coisa para nós, é um grande mentor meu também, que eu tenho um grande professor, então é uma honra estar aqui com você hoje, poder abordar esse tema tão importante como é o manejo das vias aéreas, doutor Marcelo. Bom, para a gente aquecer, né, aqui a nossa discussão, Marcelo, e começar aqui a dar ênfase no assunto, Marcelo, acho que três coisas que a gente colocou aqui como premissa para a gente discutir, uma, né, definição de viária difícil, falar um pouquinho sobre a crash array, né, e também da viária falha, que eu acho que são conceitos aí que, apesar de não acontecerem com tanta frequência, porém, quando acontece, o desfecho é muito ruim, né, Marcelo? O paciente pode ter um desfecho muito grave, um PCR, até mesmo um óbito, né? Então, primeira coisa, eu gostaria que você colocasse para nós, né, aquele caso interessante que você atendeu recentemente, até para a gente conseguir exemplificar aqui para o pessoal, e dizer que esse tipo de situação, né, que a gente vai discutir hoje, sempre exemplificando, vai ser a grande tônica do curso, do meu curso de pré-hospitalar, meu curso de APH, é sempre colocando exemplos práticos para que as pessoas possam fazer o paralelo, né, entre a clínica, entre a técnica e a situação prática. Então vamos lá, Marcelo, conta um pouquinho para a gente, para depois a gente começar aí a colocar os tópicos aí na discussão. Muito bom. Mais uma vez, então, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando. Mário, muito obrigado e eu quero parabenizar o trabalho que você tem feito aí para a difusão do conhecimento. Tenho certeza que o seu curso ele vai ajudar muitos médicos, né, que procuram a emergência e que muitas vezes não encontram essas informações e a gente sabe o quanto é difícil às vezes obtê-las, né? Quando a gente fala de via aérea, realmente a gente tem um desafio, né? E principalmente essa mensagem inicial vai para os recém-formados. O recém-formado ele tem um medo muito grande de não conseguir entubar, né? Isso é fato. Então isso passa já a ser um desafio, né? O segundo desafio, pré-hospitalar, já é considerado um ambiente onde nós definimos a via aérea difícil como uma via aérea em que você às vezes não consegue entubar ou não consegue ventilar, ou as duas coisas. E o pré-hospitalar já é considerado um ambiente propício para uma via aérea difícil, porque nós intubamos em situações muito difíceis, né, muitas vezes. Então, eu acho que a gente tem que ter bem claro que a intubação, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que ela tem um papel importante e nós temos que escolher sempre a melhor alternativa para a intubação do paciente. E antes disso, a gente tem que decidir quando a gente vai intubar, a gente tem que decidir também qual o melhor método que nós vamos usar, né? E aí já são intubadores mais experientes, quais drogas nós vamos fazer, né? O melhor uso, né? E tem um plano B, um plano C, não adianta você achar que vai intubar todos os pacientes por conta desses conceitos que você acabou de falar, Mário. Então, nós tivemos um caso ontem, né, em que, durante o atendimento pré-hospitalar, nós tivemos um paciente, um senhor, né, com mais de 80 anos. A gente já sabe que qualquer paciente com mais de 55 anos, a chance de intubação, ela pode, né, aumentar a dificuldade, então a chance de falha é maior. Esse paciente tinha uma infecção fúngica no sistema nervoso central, e aí, por alguma razão, né, ele apresentou um rebaixamento do nível de consciência. Então, na regulação médica, foi passado que esse paciente, segundo o solicitante, o familiar, que ele não estava respirando mais, né, e quando nós chegamos ao local, percebemos que ele estava respirando, mas a informação inicial é que ele não estava. E aí ficou muito claro que ele poderia ter alguma alteração do padrão ventilatório, inclusive o gasping, né, e ele poderia, de fato, necessitar de uma via aérea. Esse paciente foi encaminhado à unidade de suporte avançado. Antes disso, na própria residência, nós já tínhamos feito a liberação manual da via aérea, né, porque as tentativas iniciais sempre remetem ao suporte básico
e o suporte básico eficiente, né, ele pode resolver muitos problemas nossos. A suplementação de oxigênio. Por quê? Porque às vezes você tem um paciente com hipóxia, só que as pessoas às vezes esquecem que hipóxia, você tem dois padrões. Uma hipóxia chamada tipo 1 e uma hipóxia chamada tipo 2. Né? E às vezes o tratamento inicial é ofertar oxigênio. Né? A gente vai falar isso mais para frente. Esse paciente, então, recebeu oxigênio suplementar em máscara não inalante, né, alto fluxo. Ele mantinha uma boa saturação, 98%, 99%. Né? E dentro da ambulância, uma vez que ele foi embarcado, nós presenciamos o quê? Um gasping. De fato, ele estava com uma alteração ventilatória importante. Né? E nós já estávamos preparando uma intubação, porque ele mantinha a ventilação até então, né? Uma sequência rápida. Né? Já tínhamos feito a predição de indicadores de uma via aérea difícil, tínhamos separado alguns materiais, inclusive, mas ele estava sendo submetido já a uma sedação. Só que naquele momento que ele apresentou o gasping, você começa a pensar em crash airway. O que é isso? É aquela via aérea onde o paciente corre risco de morte imediato e você tem que fazer essa intubação e você tem que abortar muitas vezes a medicação que você está fazendo para ele. Então, imediatamente esse paciente foi intubado. Né? Por quê? Porque não dá para você esperar a sua estratégia de uma intubação por sequência rápida ou farmacologicamente assistida, porque esse paciente vai ter uma parada cardíaca, né? Ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então, isto é um conceito importante. E você tem que ter um plano de atendimento. Então, crash airway é a primeira delas. Você tem que saber reconhecer e saber tratar imediatamente. Foi o que nós fizemos ontem, Mário. Perfeito, Marcelo. Então, contextualizando aqui, né, até para deixar claro para os nossos espectadores, se você está diante de um paciente ali em gasping, né, uma respiração agônica, ou num colapso respiratório ou cardiovascular, você imediatamente aborta ali aquela sua estratégia inicial de uma intubação farmacologicamente assistida, uma sequência rápida, vai intubar esse paciente sem drogas. Até porque é o paciente que está na iminência de parar, ou, né, de está em colapso, então não faz sentido nenhum você fazer drogas para esse paciente. Eu acho que um detalhe importante, né, Marcelo, quando a gente fala aí do algoritmo aí, né, da crash area, a gente poderia citar aqui para os nossos espectadores também, se você faz uma tentativa de laringoscopia e eventualmente você não intuba esse paciente nessa primeira tentativa, você pode lançar mão aí de um bloqueador neuromuscular despolarizante, né, e aí nós falamos aí basicamente do succinilcolina, né, do Quelicin, da succinilcolina, né, como as pessoas estão acostumadas aí a falar, enfim, numa dose de 2 miligramas por quilo, que é uma dose um pouquinho maior do que a gente faz habitualmente, porém para que esse paciente realmente possa ter um relaxamento e isso facilitar ali a sua abordagem, a sua estratégia de laringoscopia. Então, acho que o seu paciente exemplifica bem, né, a crash airway, algo que acontece, né, na verdade, não com tanta frequência, porém nós temos que estar bem preparados mentalmente para que conseguimos atuar com rapidez, com agilidade, porque senão a gente vai perder esse paciente, ele vai parar ali na sua frente e eventualmente você não vai conseguir ressuscitá-lo de uma forma satisfatória. Marcelo, acho Perfeito. que uma outra situação que talvez aqui, né, as pessoas que estão nos acompanhando hoje, o que a gente define então como uma via aérea difícil e tem algum preditor, algum score, alguma coisa que nós do pré-hospitalar sabemos, né, Marcelo, obviamente, que a grande maioria dos estudos de via aérea estão direcionados para o intra-hospitalar, principalmente para os anestesiologistas, né? Recentemente, né, a Sociedade Americana de Anestesiologia, após 9 anos, né, refez toda a sua estratégia de reconhecimento de VR difícil, porém num contexto hospitalar, né, num contexto intra, o paciente eletivo, o paciente que passa por uma consulta pré-anestésica, não é? E para nós, obviamente, isso não acontece, né? Nós vamos acabar atendendo pacientes que a gente nunca viu, que a gente não sabe a condição, não sabe a anatomia, não sabe as comorbidades, e precisamos lidar com aquilo em pouquíssimos segundos, né? O que você traz aí para nós, principalmente em relação ao que seria, né, a definição de via aérea difícil, e depois a gente entra já no conceito de uma via aérea falha. Ok. Mário, antes de definir o conceito de via aérea difícil, é importantíssimo a gente saber quando tomar a decisão de intubar. Né? Muitas vezes, o que a gente tem no pré-hospitalar? É a obstrução à passagem do ar, né? Seja ela estrutural,
por uma obstrução por corpo estranho ou qualquer outra coisa, né? Inclusive a língua, ou porque nós precisamos proteger essa via aérea, né? De vômitos e secreções e tudo mais. Outra situação que a gente tem que tomar decisão de intubar é considerar a hipóxia, né? E aquela hipóxia onde você não teve uma melhora com a oferta de oxigênio, né? Então você tem que entender se esse paciente tem um distúrbio ventilação-perfusão, que consegue ser tratado com oxigênio, ou se ele já tem um shunt direita para a esquerda, né, que ele tem já dificuldade em suportar essa hipóxia, mesmo com oferta de oxigênio. Aí você tem que entubar o paciente. Né? E a outra coisa mais importante, no pré-hospitalar você tem que antecipar problemas. Né? Então uma delas é, será que a equipe que está lá no intra-hospitalar, ela está, às vezes, alinhada com o pensamento nosso no pré-hospitalar? Às vezes não. E quando você tiver essa dúvida, é melhor você antecipar e fazer esses procedimentos. Por quê? Porque todos nós, médicos, fizemos um juramento, né? Nós não podemos causar um dano adicional ao paciente. Então, muitas vezes, a gente antecipa o procedimento na ambulância, no pré-hospitalar ou no ambiente pré-hospitalar, e a gente entrega o paciente já devidamente tratado sob algum ponto de vista, né, no caso aqui a intubação. Tá? Quando a gente toma essa decisão de intubar, às vezes a gente encontra uma situação que não é muito agradável, né, que é a intubação difícil. A intubação difícil, ela é basicamente caracterizada por uma situação de você não consegue fazer uma boa laringoscopia, então você não consegue passar, né? Ou você não consegue visualizar adequadamente as pregas vocais e as estruturas em que você utiliza como referência para a passagem da sonda endotraqueal, ou você simplesmente não consegue passar a sonda endotraqueal. Né? E a outra situação da via aérea difícil, que você, além de não entubar, é você não conseguir ventilar o seu paciente. Né? Então, o fato de você ter, às vezes, estruturas, condições ou situações em que dificulta a utilização do dispositivo bolsa-válvula-máscara, você vai ter também uma dificuldade, né, na via aérea, e nós consideramos tudo isso via aérea difícil. Então, existem preditores para isso. Né? Os preditores iniciais. Quando é que eu sei que eu preciso entubar um paciente? Um dos preditores é a escala de coma de Glasgow hoje. Né? A escala de Glasgow, ela te dá duas coisas importantes. Tá? Se você tiver uma alteração dessa escala, você tem que tomar a decisão de entubar por conta da proteção da via aérea ou pelo risco de broncoaspiração. Né? O outro preditor é o estridor inspiratório. Então, se você percebe que já existe esse estridor, você também não deve perder tempo. Você já deve tomar a decisão de entubar. E a outra é a saturimetria. A saturimetria, né, feita adequadamente, com uma saturação menor que 90%, isso provavelmente, a gente não tem muitas vezes uma gasometria point of care, né, numa ambulância, então você, por comparação, sabe que ela está associada a uma PaO2, uma pressão arterial de O2, abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então, isto faz com que você tenha que tomar essa decisão de intubar. Agora, como é que eu sei que essa intubação vai ser difícil? Então, pela laringoscopia, eu posso usar uma regra mnemônica chamada Lemon, né, onde eu vou avaliar, fazer a inspeção tanto estática quanto dinâmica desse paciente, procurando deformidades, trauma, se essa paciente é uma gestante no terceiro trimestre, né, se é um paciente obeso. Então, essas situações precisam ser feitas durante essa inspeção do L, que vem do inglês look externally. Né? Então, você tem que fazer isso daí. Além dessa condição, você tem que fazer a regra do 3-3-2. O que é isso? São 3 centímetros ou 3 dedos que a gente utiliza quando abre-se a boca do paciente, e essa distância entre os dentes incisivos ela tem que ser superior a 3 centímetros ou 3 dedos. Né? E 3 dedos é a distância do mento até o ocioide, que também tem que ter uma base suficiente para você ter uma laringoscopia mais tranquila. E essa distância dos 2 dedos entre o ocioide, né, e a cartilagem cricoide, então você vai ter que ter uma condição,
de avaliação da regra 332 para que não haja, né, também uma dificuldade na hora de laringoscopar o paciente. Existe também a regra de Mallampati, né, mas a laringoscopia te permite fazer a regra de Cormack-Lehane. Então você tem 4 níveis. Né? Então, com a laringoscopia, você consegue saber se essa intubação vai ser difícil ou não. O Mallampati, a gente sabe que é uma condição, principalmente de vários cursos e treinamentos, né, de pacientes que vão ser intubados durante esse treinamento e que podem oferecer esse risco, né, de uma intubação difícil, mas existem pré-condições para você fazer o Mallampati. Né? Então, acho que com o tempo a gente pode falar, e até no seu curso pode ser melhor explorado o Mallampati. O O do Lemon é obstrução, né? Então pode ter um corpo estranho, pode ter um trauma facial e pode ter uma série de outros elementos que podem causar essa restrição, essa condição da via aérea difícil. E finalmente o N é o neck mobility, que é o quê? É o paciente que às vezes é um paciente traumatizado, está com colar cervical, né? E que você precisa manter essa estabilidade do pescoço, né, dos movimentos, você tem que minimizar esses movimentos, então é também considerado uma via aérea difícil. E a gente resolve isso facilmente pedindo para uma pessoa fazer o controle cervical e você pode até soltar a órtese cervical, o colar cervical e fazer a sua intubação. Então, acho que esse é um preditor importante, ou uma regra mnemônica importante, mas também existem outras, Mário. Tá? Eu não vou me atentar a falar todas, mas existe só uma importante que é para esse dispositivo bolsa-válvula máscara, que é o Roman, né, ou Roman, restrição ao movimento ventilatório, né, o R. O O é do paciente obeso ou paciente que já tem um sinal de obstrução. Né? O M, será que a máscara vai ser adequada? Você escolheu a máscara adequada para o seu paciente? Né? O A vem do inglês age, idade. Como eu tinha falado, qualquer paciente com mais de 55 anos já tem um risco maior na ventilação. Né? E o N é do inglês no teeth, sem dente, desdentado. Esse paciente, às vezes, você tem que usar uma técnica de ventilação preenchendo parte do lábio inferior, ou até mesmo preenchendo a cavidade dele, né, com gás ou qualquer outro material, para que haja uma perfeita, né, adesão da máscara com a face desses pacientes. Então, existem esses preditores, tá? Eu acho que aqui fica mais interessante falar desses dois nesse momento. Perfeito, Marcelo. Acho que ficou muito claro aqui para as pessoas que a gente fala de preditores, são situações que vão predizer. Não quer dizer que nenhuma dessas regras, de fato, ela crava, né, que aquela viária vai ser difícil, porém ela vai te dar elementos suficientes para você talvez se preparar melhor, né, Marcelo? Você se precaver de alguns percalços que você pode ter ali na sua laringoscopia. Uma coisa importante, né, Marcelo? Todo mundo aqui, acho que faz a PH, todo mundo que está nos assistindo aí já deve ter lidado com uma viária complicada, e para nós que trabalhamos bastante em rodovia, né? O paciente obeso, o paciente barbudo e o paciente anodonto, né? O paciente sem dentes, eu acho que esse, de fato, é aquele que traz uma grande dificuldade, né, Marcelo? Por quê? A máscara não veda a face do paciente, não consegue ter uma boa vedação, então escapa muito ar, principalmente naqueles pacientes muito barbudos, né, como o judeu ortodoxo, aqueles hipsters, enfim, que tem uma barba muito grande, que prejudica demais a vedação da nossa máscara, escapa muito ar. Então, esse é um paciente que eu vejo com uma criticidade muito grande. Quando eu vejo alguém com muita barba e rebaixado, eu falo, opa, esse paciente aqui eu posso ter problema. Né? Você ventila ele, né, com o dispositivo, com o ambu, e realmente tem muito escape de ar. Então, acho que são preditores fundamentais, como você disse. O conceito aí da viária falha, né, Marcelo? Vamos falar aqui para pessoas que têm experiência em intubação, um bom intubador, um bom laringoscopista. Se você, na sua primeira tentativa, Marcelo, já identifica que vai ser uma viária complicada, você já retira o seu laringo, nesse momento você já pode cravar que essa é uma viária falha. É uma viária que você ali na primeira laringoscopia, você tendo a experiência, a expertise, né, sendo bom intubador, você já recolhe e já pensou, opa, eu vou ter problema nessa viária. Como já aconteceu comigo, acredito que com você também. Mas eu acho que aqui, como é uma live, né, e no curso a gente vai abordar, né, desde a parte básica até a parte avançada, como você bem disse, o curso vai ser obviamente muito mais completo nesse tocante,
Mas aqui para nós o que fica de lição, né, Marcelo? São preditores, não é que isso de fato vai significar que você vai ter dificuldade para entubar, porém você tem que ter os seus planos, como você falou no início da live, né, Marcelo? Aí a gente já pode citar aqui, né? O B de Burge, né, o C de Crico, né, que a gente faz essas associações com as letras. Mas eu acho que se você tem um paciente que você não ventila, não entuba, não entuba, não ventila, opa, você está diante de uma situação crítica, né? Você está diante de uma situação que você precisa agir muito rápido. Eu acho que aqui nesse momento, né, Marcelo, a gente tem que colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo a importância, talvez, de você ter experiência e o seu serviço ter dispositivos supraglóticos que hoje permitem que a gente possa fazer o resgate da via aérea, a gente conseguir ventilar esses pacientes de uma forma mínima, e se isso der certo, você tem um tempo primeiro para pensar, para você respirar e preparar qual que vai ser o seu plano, né? Então aqui quando a gente fala, daí já parte, né, a situação, poxa, esse paciente já tem uma indicação de via aérea cirúrgica, bom, eu creio o seguinte, né, quem faz muita crico, quem tem muita crico na bagagem, eu fico questionando um pouquinho, né? Até porque isso não é tão comum que aconteça, mas enfim, você pode ser uma pessoa muito azarada, mas eu acho que ainda você tem condição ali de, através de uma via aérea supraglótica, né, um dispositivo supraglótico, tentar reverter isso a ponto de você repensar a sua estratégia e, claro, se tudo isso falhar, você vai partir para crico. Enfim, Marcelo, quando você fala de indicações de intubação, basicamente a gente tem que lembrar, né? Pensando em trauma aqui, vamos genericamente, o paciente que a gente vai intubar para proteção das vias aéreas, aquele paciente que a gente vê que está rebaixado, que enfim, né, você vê que ele tem um TCE grave e realmente ele vai começar a rebaixar de uma forma rápida, e tudo isso a gente já viu muitas vezes na nossa prática, e o paciente que tem uma doença pulmonar, alguma restrição ventilatória, alguma coisa nesse sentido. Então, a parte de ventilação e a parte de proteção. E lembrar, né, Marcelo, como você bem frisou, e no curso eu vou falar muito disso, vou bater muito nessa tecla, né, da sedação e analgesia. O que eu costumo dizer, né, e alguns anestesistas também, toda vez que você vai sedar um paciente, é uma anestesia geral em potencial. Então não existe aquela fala, né? Eu vou fazer uma sedaçãozinha, vou sedar leve. Não existe isso. A partir do momento que você sedou um paciente, é suporte avançado de vida. Eu já cheguei a receber pacientes, Marcelo, que foram sedados e o básico transportou. Falou, o colega fez uma sedação básica aqui para ele, porque ele estava agitado, e o básico levou esse paciente para mim. Então, olha só, né? Aonde isso pode chegar, né? Olha a preocupação que a gente precisa ter e, eventualmente, as pessoas não levam tanto isso em consideração, a seriedade que você é sedar o paciente, né, Marcelo? E quando a gente fala de via aérea, obviamente, a gente tem que lembrar que hoje, talvez, né, o principal não é nem ter mais aquele conceito da via aérea anatomicamente difícil, né? Porque isso a gente vai encontrar, mas da via aérea fisiologicamente difícil, né, Marcelo? Aquele paciente que está hipotenso, o paciente que está chocado, o paciente que você se lança a mão de drogas de uma forma intempestiva ou não realmente pensar e individualizar o seu plano de sedação, o seu plano de bloqueio, você vai fazer com que esse paciente invariavelmente evolua para uma PCR, que seria o pior desfecho ali naquele período pré-intubação. Então, o que a gente pode deixar aqui de mensagens, Marcelo, também com a sua ampla experiência em via aérea em relação às drogas, em relação da indicação, e principalmente aí de quem já tem uma experiência com via aérea. Se você identifica que você vai ter dificuldade, eu acho que é você reconhecer isso rapidamente, né, Marcelo? E quando você tem que partir, indicar uma via aérea cirúrgica, o que acontece muitas vezes, você perde o time, porque você tenta entubar diversas vezes, você fica ali, né, postergando muito um dispositivo supraglótico, e nisso o paciente já está muito hipoxêmico. O paciente já está bradicardizando, o QRS dele já está alargando, esse paciente está preparado. Então, eu acho que quando você indica de fato, né, a via aérea cirúrgica, você tem que realmente fazer. Não ficar ali esperando ou tentando resolver alguma coisa que você já previamente viu que não deu certo. E se você vai mudar a sua estratégia para a sua segunda laringoscopia, é claro, mudar a lâmina, mudar a sua posição, enfim, né? Aí, o que você traria para nós aqui, Marcela, com a sua experiência em relação a tudo isso que eu falei para você? Bom, acho que a primeira coisa, quando a gente fala de um intubador experiente que não consegue, né, fazer a sua primeira intubação inicialmente, a gente sabe por definição que 2 tentativas a gente já está diante de uma via aérea difícil, né? Mas já na primeira,
para quem tem experiência, ele já sabe que ele tem que ter um plano B, um plano C e assim por diante. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Esse plano, né, normalmente funciona através de um algoritmo, né? E o algoritmo hoje da ASA, né, da American Society of Anesthesiology, que é a nossa referência, né, para todos os médicos que vão fazer intubação, a gente tem que ter muita clareza que não existe uma evidência, né, comprovada, não existe nenhum algoritmo com evidência comprovada, mas essa é a melhor alternativa que nós podemos ter. Então, diante de uma situação como essa, você tem que ter realmente dispositivos supraglóticos, dispositivos retroglóticos, né? Nós temos que ter aí uma conduta e um preparo para fazer uma cricotireoidostomia, seja por punção ou cirúrgica, né? E para isso nós temos que ter, então, um algoritmo. Para cada uma delas, também existem preditores de grau de dificuldade. A gente sabe que nem tudo que está lá vai funcionar muito bem, sendo que a cricotireoidectomia, né, a cirúrgica, ela é a última opção nossa, mas ela pode salvar a vida de uma pessoa. Então nós temos que ter a habilidade, né, hoje cada vez menos a gente comenta sobre as cricotireoidestomias, são importantíssimas, e às vezes pela falta de treinamento, a pessoa vai fazer um procedimento como esse, acaba percebendo uma hemorragia, porque ele acabou causando uma lesão vascular, né? E às vezes basta ele tamponar e ser ágil na obtenção da via aérea, mas ele entra em pânico, e nessa ele acaba perdendo o paciente também. Então, esse plano, ele tem que estar muito bem arquitetado na cabeça das pessoas, ou ela tem que seguir isso à risca, seja num papel ou no próprio celular, mas ela tem que seguir esse plano, né? E ao mesmo tempo ela tem que ter habilidade, né, e atitude para fazer tudo isso. É conhecimento, habilidade e atitude, não tem outra forma. Isso se faz com curso, com treinamento, né? E uma vez que ela opta por esse tipo de dispositivo, ela tem que entender o que ela está fazendo, né? Acho que quando você fala, por exemplo, dessa via aérea fisiologicamente, né, difícil, existe um detalhe muito importante aí, Mário. As pessoas elas estão preocupadas, né, em algum momento com a sedação, com o bloqueio neuromuscular, o bloqueio muscular, né? E aí o que acontece? Ela consegue entubar, ok. Só que aí ela acha que ela resolveu o problema do paciente, quando na verdade ela só superou uma etapa, ela tem que continuar pensando em como ventilar esse paciente, em como manter a condição desse paciente. Por quê? A gente fala que o DO2, né, em medicina intensiva, que é a oferta de O2, ela baseia-se em dois parâmetros, basicamente. Conteúdo arterial de oxigênio e débito cardíaco. Então, se você entuba o seu paciente e você não sabe o que você está fazendo, você está ventilando de qualquer jeito o paciente, ou você coloca ele num ventilador mecânico, submete ele a uma ventilação mecânica, né, seja controlada, seja controlada, qualquer modo ventilatório, com pressão positiva, você às vezes não sabe, mas está alterando pré-carga, pós-carga, você vai permitir ainda uma hipóxia desse paciente. Por quê? Porque você alterou um parâmetro hemodinâmico. Então, tem que ter muita clareza, né, no que você está fazendo. Não é só entubar o paciente, é assistir o paciente, é utilizar adequadamente os medicamentos para manter a sedação ou até mesmo a curarização desse paciente e mesmo depois de entubado, né? Então, o que você falou é muito importante porque muitas vezes o que leva a uma hipóxia do paciente são alterações de eletrólitos, são alterações causadas por medicamentos, né? E aí você vai ter, na verdade, um segundo dano para o paciente, né? A gente percebeu com a pandemia de Covid que muitos pacientes faleceram por lesão induzida por ventilação mecânica, pela vile, né? Então, não basta só entubar, você tem que saber como conduzir esse paciente, uma vez que ele tem uma via aérea definitiva, né, que é um balonete insuflado na traqueia, o que você vai fazer com esse paciente daqui para frente. Perfeito, Marcelo. Acho que a pandemia trouxe muitas situações para nós, né? E no curso, né, até mesmo um dos bônus do curso vai ser a ventilação mecânica. A gente até coloca
o nome, né? Desmistificando a ventilação mecânica, porque isso que você falou é fundamental. As pessoas não sabem, né, mexer no ventilador mecânico, não sabem que isso pode causar dano para o paciente ou causar benefício. Quantas vezes nós transportamos pacientes COVID grave, né, Marcelo, entubados, que a gente precisava bolar toda uma estratégia e começar do zero a ventilação protetora desse paciente, né? Pacientes sendo ventilados de uma forma totalmente equivocada e pacientes com altas doses de drogas vasoativas, até mesmo por conta de um erro, de um ajuste de um parâmetro ventilatório. Então, isso é fundamental, o que você falou. E a Covid trouxe isso, né, para a grande maioria dos médicos, é ter um mínimo de contato aí com essa parte de intubação e principalmente da ventilação mecânica. Então, quem conseguiu, né, de certa forma, aproveitar esse momento para estudar e entender isso é fundamental. E quando a gente fala, né, de via aérea fisiologicamente difícil, né, Marcelo, aquele paciente que a gente vai entubar, paciente que está chocado, né, está hipotenso, está taquicárdico, está extremamente mal perfundido, o saturímetro não pega, enfim, toda aquela situação que a gente está acostumado a lidar, você precisa, né, ter uma estratégia de minimamente ressuscitar esse paciente do ponto de vista hemodinâmico, porque se você lançar a mão das drogas, você sabe que invariavelmente esse paciente vai ter ali uma queda, né, da sua pressão. A gente sabe que a grande maioria dessas medicações aí, elas podem causar com maior ou menor proporção de colapso circulatório, né, de afundar o paciente nesse sentido, e a gente tem um desfecho ruim e cruel para esse paciente, que seria uma PCR perintubação. Então, saber manejar as drogas, saber a dose, né? Que daí você esquece aquele peso por quilo. E sim, você vê um contexto clínico, né? Você precisa avaliar que o que aquele paciente tem naquele momento para você lançar mão das suas drogas. E nesse tocante, né? Eu sempre faço ressalva, e uma droga que eu venho falando e venho colocando aqui para muitas pessoas há muito tempo, que é a destrocetamina. Hoje a gente fala escetamina, né? Mudou apenas o nome. Que é uma droga importantíssima nesse contexto, com exceção, né, daquela situação do paciente chocado já naquela sua fase não compensada, mas eu acho que é uma droga que sim vale a pena a gente saber como é que ela funciona e tentar muitas vezes lançar mão para minimamente não estabilizar esse paciente, caso a gente tenha que fazer um tipo de sedativo e depois bloquear esse paciente, ou repor, né, ressuscitar volemicamente esse paciente de uma forma adequada antes de você fazer as drogas aí, para que você não corra esse risco, né, Marcelo? No pré-hospitalar, falar de drogas vasoativas, aminas vasoativas, né, com exceção da adrenalina, que a gente tem é amplamente disponível, né, mas daí é uma situação que a gente faz ali só push 12, eventualmente, para tentar ganhar um pouquinho de pressão para esse paciente. Nem vamos considerar ela como uma amina, né, até porque não é, mas eu acho que seria ali uma droga que a gente poderia, em certo momento, fazer para ter o mínimo de estabilidade hemodinâmica para depois a gente tentar entubar esse paciente, e depois que entubar, realmente é uma corrida contra o tempo também, né? Os cuidados pós-OT, eles são fundamentais. Entubar é uma parte, até mesmo que muito mais mecânica do processo, né? Mas a fisiologia, tudo que vem em volta desse procedimento, ela é muito mais importante talvez que a parte mecânica, né? De você laringoscopar e passar o tubo na traqueia do paciente. Isso de fato é algo mecânico. Mas a estratégia, sim, que hoje faz ali a grande diferença, né, Marcela, de você ter ali aquela expertise de realmente não causar um dano para aquele paciente que já está numa condição clínica muitas vezes muito ruim, né, Marcela? E outra coisa aqui que eu acho que a gente precisa falar para as pessoas, e recentemente saiu até um estudo, né, é do BUG, né, o catéter introdutor, enfim, né? Até então, né, a gente tinha aquele primeiro estudo que comparava, né, o uso do fio guia com o BUG, e o BUG, obviamente, ele tinha uma certa vantagem na intubação em primeira tentativa, e agora, nesse estudo que saiu recentemente, ele fala que não existe ali uma grande vantagem, um benefício do ponto de vista estatístico de você usar o BUG ou o fio guia. Porém, eu faço uma ressalva aqui, né, Marcelo? Será que as pessoas sabem adequadamente usar o BUG? Será que as pessoas sabem manejar esse equipamento de uma forma correta ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcelo? Então, Mário, sobre o BUG, né, que é um introdutor de Eastman, Macintosh Bane, ou um dispositivo que nós conhecemos, né? Está aqui, ó, um modelinho. Ó, o BUG A aí. primeira coisa que acontece ele deveria estar retificado, né? Ele não deveria estar curvo.
E o que acontece quando ele está curvo? Acontece a mesma coisa com a sonda endotraqueal que nós temos. Quando nós usamos a nossa sonda endotraqueal, ela também é curva, né? Sim. E aí, quando você faz a passagem da sonda endotraqueal ou a utilização do bugie nessas condições, você já está comprovado isso, né? A gente tem uma dupla dificuldade na visualização daquilo que a gente precisa fazer. Tá? Então, você tem uma interrupção da visualização em um ponto, a interrupção da visualização no outro ponto. Isso faz com que a utilização dele seja prejudicada. Tá? Outra coisa, as pessoas quando vão usar o bugie pela primeira vez, elas usam o instinto, elas elas tentam fazer exatamente esse tipo de movimento aqui, e muitas vezes a forma onde você posiciona, né, o bugie, existem técnicas para você utilizar e para você fazer a apreensão da sonda endotraqueal, que já está posicionada, né, com o bugie para você entubar o paciente. Então, a intubação ela passa a ser rápida e não somente nas vias aéreas difíceis, quando você sabe usar o introdutor de Eastman, McIntosh e Venn, que é o bugie, né? Então, acho que existem vieses nesses estudos que mostram o quê? Que se nós não tivermos um treinamento adequado, a gente, de fato, vai ter problemas e não vai entubar tão bem como a gente gostaria. Uma outra dica que eu queria passar a respeito do bugie e até do fio guia é que muitas vezes nós passamos esses dispositivos com o tubo e na hora de progredir o tubo ele impacta, né? Então eu fico tentando lá forçar, o tubo não vai. Por quê? Com o bugie, normalmente, existe uma dificuldade da sonda endotraqueal, porque ela tem um bisel, ela vai atingir as cartilagens aritenoides, aquela região mais posterior do ádito da laringe. E aí é muito simples, a dica é você fazer o giro contra o relógio, né? Então, anti-horário, e você vai fazer com que o bisel seja retirado desse ponto de impacto e progride o tubo que vai, não tem erro. Quando você está com o fio guia, normalmente o impacto da sonda endotraqueal se dá entre os anéis traqueais. Então a dica, quando você estiver usando o fio guia, é fazer o movimento contrário do bugie, é o sentido horário, em 90 graus. Você resolve o problema, ele passa tranquilamente, né? É simples assim, mas precisa ter conhecimento quando você vai usar o bugie ou quando você vai usar o fio guia também. Perfeito. Lembrar, né, Marcelo, o bugie, né, o guia introdutor, ele tem 70 centímetros, a cada 10 centímetros, né, ele é marcado, a pontinha dele é angulada, 45 graus, né, e realmente ele tem, né, essa pontinha romba para evitar com que a gente faça uma lesão, principalmente aí da traqueia membranosa, né, acho que a gente está com até o Dr. Maurício Lemos aqui, um cirurgião torácico, está acostumado aí a ver um monte de lesão de traqueia, né, enfim, por conta de intubações prolongadas, enfim. E quando a gente está passando bugie, né, Marcelo, em apenas 20% a gente vai sentir aquela crepitação do anel traqueal, né? Não é toda vez que a gente vai sentir isso, então ficamos na dúvida, será que está na traqueia, será que está no esôfago? Continua a progressão do seu bugie, porque uma hora ele vai bater na carina, né? É o stop carinal, né? A gente costuma falar, aquele stop da carina, opa, bateu ali, você vai ter ali a evidência que de fato ele chegou na carina e depois você passa, né, o tubo e consegue entubar esse paciente. Uma dica valiosa aqui, né, Marcelo, o que eu vejo as pessoas quando usam o bugie? Na medida que elas conseguem passar o bugie na traqueia, é instintivo você querer tirar o laringo do paciente, tirar o laringo da boca do paciente. Não é hora, você só vai tirar o laringo do paciente na hora que você realmente, né, tiver com o tubo lá dentro, você retira o bugie, por último você vai retirar o laringo. Porque pode acontecer, você no movimento de retirar esse bugie, você pode trazer junto o tubo, né? Então isso a gente tem que sempre deixar claro, que as pessoas passam o bugie no instinto, já tira o laringo, já pede ali para o enfermeiro ou quem está ajudando passar, né, o tubo ali pelo bugie, enfim, e acontece de muitas vezes não ser entubado adequadamente por conta dessa falha. Então o bugie tem essa condição, como você falou, até mesmo, né, falamos bastante para os nossos acadêmicos, né, para os residentes, para os nossos estagiários,
saber utilizar o BUJ é fundamental para que você tenha sucesso e não cair, talvez, no viés do estudo que talvez nem todo mundo sabia utilizar ele da melhor maneira. Hoje, Marcelo, o paciente que eu atendo e indico a intubação, na sua imensa maioria das vezes, a minha primeira tentativa de intubação já é com um BUJ. E olha que eu me considero uma pessoa que intuba bastante, né? Uma pessoa que tem uma certa experiência em intubação, porém a via aérea não admite falha. É aquele momento que você não pode, né, deixar o paciente refém da sorte, muito pelo contrário. É a pessoa mais experiente do plantão, a pessoa mais experiente ali que está na cena, que deve intubar o paciente, né, Marcelo? Que a gente vê muito, principalmente nas salas de emergência, aquela situação, chega um paciente grave que precisa de via aérea rápido, e aí, né, tenta ali o R1, o R2, o R3, daí chama o staff, e naquele momento o paciente já está totalmente hipoxêmico, já está preparada, e acontece toda aquela situação caótica, né, e o paciente paga o preço, muitas vezes, por naquele momento querer fazer algum tipo de ciência. Não é o momento, eu sou uma pessoa extremamente taxativa com via aérea e cobro mesmo, né, as pessoas que trabalham comigo, porque não pode ter falha, é a pessoa mais experiente que tem que intubar esse paciente, né? É uma situação crítica, uma situação que leva o paciente a óbito de uma forma precoce, rápida. Então, não é hora de fazer ciência no paciente grave que necessita de uma via aérea. Outro detalhe, né, Marcelo? Hoje a gente sabe, até mesmo a TLS preconiza o uso do videolaringoscópio. Qual seria ali uma boa indicação, ou o que esses equipamentos hoje, né, que tem de diversas marcas, modelos e países produzindo, qual que seria o grande benefício hoje do videolaringo, se ele tem espaço no pré-hospitalar, ou é algo que a gente acaba deixando mais restrito lá para os anestesistas, ou até mesmo lá para o intra-hospitalar, Marcelo? Principalmente naquela situação que eu já comentei com você, né? A gente já teve um laringo óptico aí no nosso SAMU, mas lembrar, né, que quando a gente precisou usar ele, o paciente tinha uma via aérea com sangue ou com muita secreção, você não enxergava absolutamente nada naquela tela, e isso fazia com que a gente não tivesse nenhum benefício usar o videolaringo. Mas numa situação não como essa, vamos dizer assim, um paciente clínico, seria um benefício, seria um equipamento que vale a pena você investir para ter dentro de um serviço hospitalar, Marcelo? Ok, para responder essa pergunta, Mara, é sempre importante a gente lembrar daquele conceito de via aérea difícil, né? E o conceito de via aérea difícil, né, estatisticamente falando, a gente sabe que varia muito, mas pode ser uma ocorrência de 2%, 2,2%, até um pouco mais, dependendo da situação. Então a gente sabe que nesses pacientes, talvez, quanto maior o seu arsenal, né, melhor as condições para você conseguir fazer essa via aérea. Então, seguindo um plano, como a gente falou, um algoritmo, o videolaringoscópio também tem um espaço, ele tem um papel, assim como a fibroscopia foi uma opção, né, ainda hoje é uma opção para você conseguir fazer uma intubação do paciente, e até mesmo outros dispositivos, né, como aqueles dispositivos que são ópticos, mas que também permitem, como o AirTrack, né, uma visualização e uma passagem da sonda endotraqueal. Então, acho que existe aí uma necessidade da gente conhecer o equipamento, né, e quando eu falo conhecer o videolaringoscópio, você tem que conhecer antes do videolaringoscópio o próprio laringoscópio, né. Eu vou só fazer uma menção aqui, Mário, que eu acho que é muito importante. A gente sempre trabalhou com lâminas de laringoscópio, né? E existem hoje várias lâminas. Uma é considerada a americana, né? A Macintosh americana, e você tem essa daqui, apesar de ser uma lâmina, né, com uma haste flexível, ela tem o formato de uma lâmina inglesa, tá? Uma Macintosh inglesa. Então, se você não souber usar essas lâminas, e existem diferenças entre a americana e a inglesa, que acho que num treinamento oportuno a gente pode falar um pouquinho melhor, você vai ter dificuldade para entubar esse paciente. Então, a mesma forma para o videolaringoscópio, o mesmo raciocínio. Se você não souber usar o videolaringoscópio, você vai ter dificuldade para entubar também. E por que isso acontece? Porque muitas lâminas do videolaringoscópio que hoje são comercializadas, se você não souber escolhê-las, você vai ter uma lâmina hiperangulada, ou seja,
você vai ter, né, uma lâmina em que você vai ter uma ótima visualização do ádito da laringe, das pregas vocais, onde você precisa realmente passar a sua sonda endotraqueal. Só que a hora que você vai passar a sonda endotraqueal, você não consegue fazer isso porque fica muito difícil, né? Então você tem uma boa visualização, mas não tem uma passagem adequada ou passagem fácil dessa sonda endotraqueal. Então, existem situações e treinamentos para a gente utilizar melhor essas lâminas de videolaringoscopia, né? A gente não deve usá-las quando há impedimento à visualização, né? Porque ela utiliza câmera, e aí, quando você tem vômito, você tem várias outras condições, sangramento abundante, você não vai conseguir fazer isso adequadamente, né? Então, você tem que estar preparado para fazer não só a videolaringoscopia, mas tem que estar preparado para fazer a laringoscopia tradicional, com aspiração, né? Com uma sonda que possa, um catéter rígido, um Yankauer, que possa fazer uma boa aspiração, principalmente no paciente traumatizado. Então, nós temos que ter essa clareza na utilização dos equipamentos. Existe uma técnica para você fazer a abordagem do videolaringoscópio em pacientes que têm aí necessidade de uma via aérea, e você consegue fazer isso, mas você quer um treinamento. Acho que aqui hoje também não cabe ficar especificando e detalhando muito essas técnicas. Mas uma eu quero chamar a atenção. Na laringoscopia tradicional, né, a maioria dos médicos que ainda usam o fio guia, eles às vezes cometem uma falha absurda, que é fazer uma disposição do fio guia a 90 graus, né, falando que isso é o taco de rock. Isto não é taco de rock. O taco de rock, você tem que ter 35 graus, você tem que ter uma leve angulação para você fazer uma boa, né, intubação. E segundo, você tem que conhecer a intubação retromolar, que hoje pode ser usada com a lâmina de Miller ou qualquer outra lâmina reta. Então você consegue absorver o seu conhecimento e trabalhar a cavidade lingual, que é uma cavidade virtual, se você souber fazer uma boa intubação retromolar. Então essas são algumas dicas para a gente pensar mais para frente no aprimoramento desse conhecimento da via aérea que a gente vem falando aqui, tá, Mário? Perfeito. Marcelo, então assim, para o pessoal entender, né? Quando a gente faz uma laringoscopia convencional, a gente precisa ter minimamente ali o alinhamento dos eixos faríngeo, laríngeo e oral. Já o dispositivo, né, óptico, o videolaringo, você não precisa ter esse alinhamento, até porque ele tem eventualmente aquela hiperangulação que você consegue entrar já medialmente e conseguir olhar. E você tem uma amplitude de imagem, né? Imagina você colocar uma câmera dentro ali da boca do paciente e conseguir ver todo aquele pertuito, principalmente que a gente vai precisar vencer para entubar, né? E qual que é o grande obstáculo que a gente enxerga hoje? A língua, basicamente, né, Marcelo? Então, aqueles pacientes que têm uma protusão de língua, uma língua muito grande, a gente já entende, é um preditor de dificuldade. Vou só fazer aqui um adendo. Um colega aqui perguntou, né, o Dr. Vitor perguntou aqui, poxa, quando você fala então que o paciente com uma viária crítica não é o momento para a ciência, quando as pessoas vão adquirir experiência, né, Marcelo? Então, acho que eu passei por isso, você também, na nossa época da faculdade e posteriormente na residência, até mesmo no cotidiano. Bom, Marcelo, acho que ninguém sai da faculdade entubando ninguém de uma forma precisa, de uma forma adequada, até porque para você pegar curva em laringoscopia é em torno de 60, 70 laringoscopias. Você não vai fazer isso na faculdade, a não ser que você fique ali ao lado de um anestesista e ele deixe você treinar, enfim, né, entubar os pacientes eletivos, e que eu acho muito bacana. Eu acho que para o acadêmico, o centro cirúrgico e o anestesista é uma ótima oportunidade para você pegar a mão do procedimento, até porque é uma situação muito mais controlada, o paciente está em jejum, o paciente passou numa consulta pré-anestésica. Então, doutor Vitor, cola no anestesista, né? Você já não é mais um acadêmico, você já está na fase de trabalhar, mas eu acho que para quem é acadêmico ainda é realmente o centro cirúrgico anestesista uma boa opção. E na sala de trauma, né, na sala vermelha, enfim, como vocês chamarem aí, eu acho que tem situações e situações. Você pega um paciente crítico, né, um paciente com uma crash,
airway, você não vai tentar entubar esse paciente, vai ter que ser o staff, vai ter que ser alguém com a ampla experiência. Agora, se é um paciente que você está vendo que ele vai precisar de via aérea, é um paciente que minimamente, né, ele tem uma condição hemodinâmica melhor, é um paciente que eu acho que você estando ao lado de alguém experiente que vai tomar a rédea do procedimento caso você não consiga, tudo bem. Mas no pré-hospitalar sozinho, né, Marcelo, eu acho que daí não tem discussão. E aqueles que estão entrando conosco, né, a gente tem muitos colegas que começam a trabalhar e fazem, né, os plantões de espelho, acompanhando um colega mais experiente, é a hora ali de muito mais ele acompanhar e ver a técnica e se ambientar para depois fazer, e é claro, dependendo da gravidade do paciente, a gente vai dando autonomia para ele, e por isso que existem os treinamentos. Por isso que eu estou aqui hoje falando, né, de um tema importante, e falando que no curso a gente vai dar muitas dicas e vai falar muito sobre isso, do básico ao avançado, para que as pessoas tenham realmente condições de abordar e de ter muito mais segurança no manejo da via aérea. E só mais um adendo do curso, tá, Marcelo? Pegar aqui a nossa audiência agora, os primeiros inscritos, além daqueles bônus que eu já citei, né, e tem tudo lá na descrição, vai ter aí uma aula sobre múltiplas vítimas, sobre IMV, que é o que também é importante a gente falar, né, e muitas pessoas acabam não sabendo lidar com uma situação de múltiplas vítimas. Então, quem se inscrever no curso aí vai também receber esse módulo, os primeiros aí que se inscreverem, além daqueles bônus. E Marcelo, uma outra pergunta aqui para esquentar a discussão, um colega perguntou qual que seria o papel hoje, né, da oxigenação apneica no paciente que a gente vai entubar. Eu acho que o que tem que deixar claro aqui, né? Primeiro, o que é oxigenação apneica? Então, pessoal, para a gente deixar isso de uma forma bem simples, é naquele paciente que você vai conseguir pré-oxigenar, naquele paciente que você tem tempo para isso, você, além de ofertar oxigênio para ele, às vezes em alto fluxo, com uma máscara não reinalante, com um reservatório, você vai colocar um catéter, tipo óculos, no nariz do paciente e vai deixar ali a 15 litros por minuto. Em fluxo alto mesmo, que no catéter, para que você melhore a oxigenação desse paciente, faça ali a desnitrogenação de uma forma mais efetiva, mais eficaz. E isso, né, Marcelo, os estudos falam que você ganha um tempo de laringoscopia. Você ganha um tempo até você fazer ali a laringoscopia, esse paciente começa a cair a saturação dele de uma forma um pouco mais lenta, porque você oxigenou esse paciente de uma forma adequada. Então, a oxigenação apneica é bacana, é legal, quando eu tenho condição e o paciente aceita e vai tolerar isso, também a gente coloca, tá? Lembrar que vai precisar de 2 fontes de oxigênio, vai ter que muitas vezes usar o seu cilindro portátil e a sua rede de oxigênio. Lembrar que no pré-hospitalar você vai precisar desse cilindro para desembarcar muitas vezes a vítima ou atender ela num outro momento, assim que você der QRV. Então, tem que saber balancear o seu consumo de oxigênio, né, Marcelo? É importante a gente falar isso. Mas são 2 situações interessantes, né? A oxigenação apneica e o treinamento. Então, o treinamento é realmente as oportunidades que você tiver na parte acadêmica e depois na sua vivência prática, é estar ao lado de uma boa pessoa, alguém que realmente tem experiência em manejo de via aérea, para que você tenha segurança junto com ela e manejar, mas nas situações críticas eu ainda sou muito enfático, né, Marcelo? É o melhor intubador da sala, é o melhor intubador do pré, não tem como a gente deixar esse paciente refém ali da sorte ou de alguém que não tem tanta experiência. Então, nesse momento da criticidade, não é hora de fazer ciência. Então, é importante isso. Quando você fala, acho que tem alguém perguntando, né? Quando o Marcelo mostrasse a forma correta de colocar aí o fio guia no tubo, né? Quando a gente fala ali do famoso taco de hóquei, né, Marcelo? Que muitas pessoas fazem quase um L, né? Tá errado, né? Não é essa angulação aí, é uma angulação que lá não é tão aguda assim. É uma angulação ali, como você citou, ali de 35 graus aproximadamente, para que você tenha mesmo ali a habilidade e facilitar a sua passagem ali na intubação. E outro detalhe, né, Marcelo? Quantas vezes eu já não vi as pessoas introduzirem o fio guia no tubo e passar pelo olho de Murphy? Passar pelo aquele orifício do tubo e muitas vezes o fio guia, que muitas vezes e muito serviço ainda é metálico, né? Isso lesar a traqueia, né? A membranosa, a traqueia membranosa, e já vimos aí pacientes com desfechos horríveis nesse sentido, né? De mediastinite, de lesão, de via aérea, por conta de perfuração do fio guia, além do olho de Murphy. Então, acho que se você quiser dar mais uma dica aí para falar sobre a posição correta desse fio guia, qual que é a angulação, eu acho que é legal.
E depois, como está faltando aqui 5 minutos, a gente faz as nossas considerações finais sobre esse assunto. Uhum. Ok, Mário. Eu acho que tem coisas importantes, a gente gostaria de falar sobre muitas coisas, né? Mas aí, em relação ao fio guia, ele primeiro ele tem que estar reto, né? E somente uma parte da extremidade, quando você coloca ele dentro de uma sonda endotraqueal, a referência é um anel preto que está lá. Aquele anel preto para a videolaringoscopia é a nossa referência, porque ele tem que estar é, próximo das pregas vocais. Então eu sei que eu não estou fazendo nenhuma intubação seletiva ou uma intubação não adequada, né? Aquele é o ponto onde você tem que fazer uma deformação desse guia que está reto, né? E manter mais ou menos um ângulo de 35 graus, tá? Então é uma leve inclinação. A gente vê às vezes as pessoas fazendo essa deformação do guia e chega a quase 90 graus, na hora que ele vai fazer a retirada, ele não consegue tirar o fio guia, por quê? Porque ele vai ter dificuldade técnica, inclusive, ele pode até causar uma segunda lesão, né? Eu acho que para este tipo de procedimento, Mário, e valendo inclusive para o BUD e todos os outros, e até a pergunta do Dr. Vitor, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é conhecimento, né? E aí a gente tem que treinar a habilidade. Como é que a gente treina a habilidade? Em manequins de treinamento. Depois do manequim de treinamento, você tem os robôs de simulação, né? E aí, claro, é uma curva de aprendizagem. Você tem que entubar os seus pacientes. Quanto mais você entubar, mais você vai ter critérios para entender se você está fazendo alguma coisa adequada ou não, né? Então, para isso, existe um tempo de aprendizagem, mas ela tem que seguir essa regra. Você tem que ter o conhecimento e você tem que treinar a habilidade em manequins e depois em robôs e, na sequência, nas pessoas. Existem hoje opções de Cadaver Lab, onde você consegue fazer isso em pacientes que faleceram, enfim, e que estão lá à disposição, né, para fazer esse tipo de procedimento, para você melhorar a sua habilidade. E, finalmente, ter atitude. Então, quando é que eu sei que eu tenho que entubar ou não? Então, é o conhecimento, é o trinômio, o conhecimento, habilidade e atitude sempre vale para qualquer coisa que você for fazer, né? Só para finalizar, tá, suas considerações, Mário, que eu acho que são muito importantes, essa oxigenação apneica que você comentou, as pessoas precisam ter muita clareza no que é uma insuficiência respiratória hipoxêmica tipo 1 e o que é uma insuficiência respiratória tipo 2 hipercapnica, tá? Então, a maioria dos pacientes é distúrbio de ventilação perfusão, né? E aí, se você mantém uma boa oxigenação, você consegue permitir, né, que esta ventilação seja adequada, mesmo com a perfusão que às vezes, né, está lá e você tinha uma área mal ventilada, então você melhora essa hipóxia tipo 1. O problema é quando você usa medicamentos que vão fazer a sedação e a curarização desse paciente, né, você está alterando o drive respiratório. Esse paciente não vai ter drive respiratório. Então, se você não fizer essa via aérea, você vai causar uma hipóxia tipo 2, ela vai ser hipercapnica. Então, na verdade, a gente tem que ter o conhecimento sobre hipóxia e o que é uma hipóxia hipoxêmica e o que é uma hipóxia hipercapnica. Somente assim a gente vai entender melhor como é que a gente vai manejar esses pacientes, seja com uma via aérea definitiva, seja com um dispositivo extraglótico, né, e seja com uma ventilação adequada, uma ventilação artificial adequada para todos esses pacientes, tá? Então é isso que eu gostaria de Perfeito. passar inicialmente. Perfeito, Marcelo. Agradeço a sua participação. Eu acho que o Frazão ele fez uma pergunta, né? No paciente traumatizado, usamos a máscara laríngeo ou tubo laríngeo? Frazão, depende muito daquilo que o seu serviço tem, meu amigo. Muitos serviços têm máscara laríngea porque ainda o seu custo é menor, tá? O tubo laríngeo ainda ele é caro, então ele é um pouco mais restrito no serviço por conta de custo, mas vamos dizer assim, ele é a segunda geração aí das máscaras. Ele na minha humilde opinião, por ele ter dois cuffs, ele veda melhor. Isso não é via aérea definitiva, tá, pessoal? Fique claro, tá? É uma via aérea avançada, mas não é uma via aérea definitiva. Então, tubo laríngeo, máscara laríngeo, eles vão ficar ali na região periglótica, mas não vão entubar o paciente, mas vão ventilar e vão conseguir resgatar. Se você tem máscara laríngea no seu serviço, ótimo, excelente, treine
não adianta ter, precisa treinar. Tanto se você tem máscara ou tem tubo, precisa treinar. O bugie precisa treinar. Acho que a Cat perguntou qual que é o benefício do bugie. Na minha opinião também, o bugie ele pode proporcionar para você, principalmente naqueles pacientes que a gente faz a laringoscopia, aquele Cormac-Lehane 2B ou 3A, que a gente vai ter dificuldade, eu só ver basicamente o pilar ou o palato do paciente, então você vê que ele tem aquela angulação para realmente ele ir para o buraco de cima, que é a traqueia, então ele vai ter esse benefício, vai te ajudar de fato a entubar o paciente, então eu uso. E outro detalhe, né, Marcelo, dispositivos de liberação de via aérea, cânula orofaringe, aspirador de ponta rígida, liberação manual de via aérea, John Trusting Lift, dependendo aí o paciente se é trauma ou não, precisa estar na sua cabeça medular. Sempre que você vai entubar um paciente, tenha todos os seus dispositivos à mão. Teste o seu aspirador, pessoal. Viéria com sangue, viéria com secreção é tragédia. Você não vai conseguir limpar, não vai ter dificuldade. Então, aspirador sempre de ponta rígida, sonda de Ancower, como o Dr. Marcelo falou. Então, deixe tudo isso pronto na sua viatura. E um detalhe, né, Marcelo? Como dica aqui geral, conheça a sua equipe, conheça o seu material. Checklist de bolsa de via aérea é fundamental. Teste o seu dispositivo bolsa, válvula, máscara. Teste o seu laringo. Conheça as drogas que você tem disponível. Pergunte para o enfermeiro se o oxigênio está ok, se o ventilador está ok. E qual que é o seu arsenal de planos B e C que você tem na sua viatura. Se você tem o seu serviço, muitas vezes você não tem bugie, você não tem máscara laríngea. Se você tem os dois, ótimo. Com certeza você está com seus planos traçados. E conheça qual que é o seu material de viária cirúrgica. Muitas vezes você vai ter só uma lâmina, não vai ter absolutamente mais nada. Se você trabalha no serviço que você entende que precisa ter, converse com o seu gestor, né, Marcelo? A gente precisa também fazer essas avaliações, essas críticas construtivas para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço. Assim como tem a maleta laranja de viária difícil na sala de trauma, no centro cirúrgico, no pré-hospitalar a gente precisa saber exatamente o que a gente tem de recurso, conhecer as pessoas. E, Marcelo, indo para a ocorrência, né, que a gente sabidamente tem a informação que é um paciente grave, poxa, já vai traçando a sua estratégia, seu checklist mental, já vai fazendo um briefing com o seu enfermeiro, com o seu condutor, valorize essa pessoa. O nosso condutor aqui, ele sabe onde está tudo na mochila de via aérea. Ele sabe testar cuff, ele sabe qual que é a lâmina curva, qual que é a reta, ele sabe testar um laringo, ele sabe a seringa, ele sabe os tempos da intubação, então isso facilita demais. Facilita demais. Valorize esse profissional que é o condutor socorrista. Eu costumo brincar que ele não só dirige, né? Ele ajuda a atender. Ele garante a segurança, ele conduz a viatura e ajuda a gente a atender e muitas vezes é parte crucial do atendimento. Então, acho que isso é fundamental. Integração, checklist, conhecer os seus materiais, traçar os seus planos A, B e C para intubação, treinar, manequim, viária cirúrgica, hoje a gente treina em modelo animal, em modelo também experimental, em modelo ali que você consegue criar, né, através de gelatinas, através de outros materiais, que a gente pode simular uma traqueia. E eles falam, né, que você treinando pelo menos uma vez por ano, fazer uma crico cirúrgica, né, você vai estar minimamente habilitado para que quando isso aconteça, fazer. Lembrando que não é fácil, tá, pessoal? A gente pensa, né, que achar que, né, a membrana cricotireoidiana é simples, lembrar que geralmente é um paciente que você não conseguiu entubar, geralmente é um paciente obeso, lembrar que ele pode ter alguma deformidade anatômica, uma lesão de face, uma lesão ali extensa na região cervical, então cuidado, estejam preparados. Então, por isso que aqui o curso ele é importante para que a gente adquira conhecimento, saiba a parte fisiológica. Não falo mais que o trauma, pessoal, é tratar a fratura, tratar aquela lesão, e sim é tratar a célula do paciente, é ressuscitar aquela célula que está morrendo. Aí sim você vai ter condição de proporcionar para o paciente o melhor que existe hoje, que além da parte técnica, a parte fisiológica, a parte metabólica, a parte imunológica. Então agradeço demais aqui o Dr. Marcelo Camora, que por sinal aí, né, vai assumir o plantão a partir de agora, já está no plantão, os nossos espectadores que fizeram perguntas, e novamente eu falo para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais do meu curso, né, o curso de APH Mário Kodama, entre no meu Insta e entre também no Insta do Dr. Marcelo para conhecê-lo. Lá no meu Insta tem o link para você acessar o curso, saber o que vai ter de programação, lembrar que aí a gente vai ter o bônus, esse extra bônus aí do incidente com múltiplas vítimas, que é um assunto tão importante e pertinente para a gente falar também aqui no contexto pré-hospitalar.
Então, muito obrigado novamente pela audiência de vocês. Doutora Kamura, obrigado. Você é um grande mestre, uma pessoa que me inspira todos os dias que eu estou com você no plantão. Uma pessoa realmente que tem um conhecimento fantástico. E só tenho que te agradecer por ter topado essa live e agradecer a todo mundo aí que nos acompanha no dia de hoje. Mário, muito obrigado pela oportunidade, tá? Espero que com essas informações a gente tenha contribuído, né, para que os médicos que estejam interessados, principalmente os que estão começando a carreira, né, percebam a importância e a responsabilidade de cada ato como esse. E a intubação é um de vários conhecimentos que a gente precisa levar até eles, né, e junto com eles aprendermos cada dia também. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico à disposição para conversarmos sempre que for possível. Perfeito, Marcelo. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado aí para quem nos acompanhou. Entre lá no meu Insta, olhe lá o link do curso, conheça um pouco mais. Eu fico à vontade para tirar as dúvidas aí. Um grande abraço a todos. Uma boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Doutor Marcelo, obrigado. Bom plantão para você. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.